Senhor, eis o teu povo reunido em adoração. Deus, e agora nós vamos fazer a leitura da tua palavra. Desde já rogamos a ti a tua iluminação, a iluminação do Santo Espírito. Deus, não sou eu que ao abrir a boca vou falar, mas eu desejo do meu coração que o Senhor fale através da tua palavra. Amém. Aos teus servos, Deus, que estão aqui sedentos para ouvi-la. Deus, nos auxilie, nos ajude, abra nosso entendimento, abra nossa mente, abra o nosso coração, prepare o nosso coração como um solo fértil, preparado para receber a semente da tua palavra, de tal maneira que ela, ao penetrar o nosso coração, possa frutificar, Deus, e que o seu nome seja glorificado através das nossas vidas. Deus, fala conosco através da tua palavra, através da leitura e da exposição da tua palavra. Deus, essa é a nossa oração que fazemos não em nosso nome, mas no nome poderoso do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que vive e reina para todo sempre. Amém e amém. Salmo 51, Salmo de Davi, diz o seguinte: Salmo de Davi para o cantor mor, quando o profeta Natã veio a ele depois de ele ter estado com Betseba. Tem misericórdia de mim, ó Deus, segundo a tua benignidade. Apaga as minhas transgressões, segundo a multidão das tuas misericórdias. Lava-me completamente da minha iniquidade e purifica-me do meu pecado. Porque eu conheço as minhas transgressões e o meu pecado está sempre diante de mim. Contra ti somente pequei e fiz o que a teus olhos é mal, para que seja justificado quando falares e puro quando julgares. Eis que em iniquidade fui formado, e em pecado me concebeu minha mãe. Eis que amas a verdade no íntimo, e no oculto me fazes conhecer a sabedoria. Purifica-me com hisopo, e ficarei puro. Lava-me, e ficarei mais alvo do que a neve. Faze-me ouvir júbilo e alegria, para que gozem os ossos que tu quebraste. Esconde a tua face dos meus pecados, e apaga todas as minhas iniquidades. Verso 10: Cria em mim, ó Deus, um coração puro, e renova em mim um espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, e sustém-me com um espírito voluntário. Então ensinarei aos transgressores os teus caminhos, e os pecadores se converterão a ti. Livra-me dos crimes de sangue, ó Deus, Deus da minha salvação, e a minha língua louvará altamente a tua justiça. Abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor, porque te não comprases em sacrifícios, senão eu os daria. Tu não te deleitas em holocaustos. Os sacrifícios para Deus são um espírito quebrantado. A um coração quebrantado e contrito não desprezarás, ó Deus. Abençoa Sião, segundo a tua boa vontade. Edifica os muros de Jerusalém. Então te agradarás de sacrifícios de justiça, dos holocaustos e das ofertas queimadas. Então se oferecerão novilhos sobre o teu altar. Palavra do Senhor. Mantenha a Bíblia aberta. Queridos, em sua obra Sociedade Sem Pecado, o pastor e teólogo batista John MacArthur, ele nos chama a atenção sobre alguns desafios que nós precisamos enfrentar enquanto igreja, no período no qual nós vivemos, muitas vezes chamados de pós-modernidade, hipermodernidade ou modernidade líquida. Ele destaca que o mundo moderno vem abandonando, o mundo pós-moderno vem, infelizmente, abandonando alguns conceitos tradicionais, como consciência de culpa, como responsabilidade pelos atos e arrependimento. O que antes, muitas vezes, era tratado como pecado, hoje, infelizmente, é tratado como um desajuste emocional ou comportamental, ou simplesmente como uma doença da psique, não negando, claro, que existam enfermidades que afetam não crentes e crentes. Mas o que nós vemos muitas vezes é que conceitos fundamentais, como arrependimento, como sentimento de culpa, como reconhecimento e o ato de assumir a responsabilidade por seus atos, muitas vezes tem sido abandonado. Tudo isto, muitas vezes, também vem acompanhado de uma ênfase na vitimização.
onde os indivíduos que cometem tais erros, tais pecados, têm muitas vezes suas atitudes justificadas por serem consideradas produtos do meio, vítimas da sociedade, vítimas das injustiças sociais ou vítimas de circunstâncias pessoais. Também não negando que há fatores que obviamente influenciam. Realmente há fatores em determinados lugares, realidades caóticas e mais difíceis que também influenciam, mas muitas vezes se nega completamente a culpa para colocar a culpa em outros fatores externos, em outros elementos externos, exteriores, e não no sentimento, no reconhecimento do pecado, no reconhecimento da culpa, na necessidade de ter a consciência acerca do pecado. E MacArthur ele vai destacar que o problema se agrava muito mais quando a própria igreja se submete a este pensamento. Ele argumenta que muitas dessas igrejas têm sucumbido. Por quê? Porque subestimam o pecado. Subestimam o pecado. Pastores, muitas vezes, em seus púlpitos, já não falam mais abertamente e claramente acerca do pecado. O pecado já parece não mais incomodar os próprios pastores e líderes em seus púlpitos. A liderança dessas igrejas acaba por preferir ter templos cheios do que falar acerca da realidade caótica, desastrosa do pecado. É o que nós vemos infelizmente acontecer. Os sermões já não mais exortam as pessoas para que elas reconheçam o seu pecado, reconheçam honestamente os seus erros, se arrependam sinceramente, busquem em Deus, em Cristo Jesus, o perdão. O que nós vemos infelizmente acontecer é que em lugar disso as pessoas são incentivadas a perdoar a si mesmas, abandonar os sentimentos de culpa e cultivar mais amor próprio. É uma característica da hipermodernidade, o egoísmo, o individualismo, olhar para si mesmo. O que importa são os meus interesses e nada mais. Se eu tenho um problema, não é culpa minha, a culpa é do outro, sempre do outro. Eu tenho que perdoar a mim mesmo, eu tenho que abandonar esses sentimentos de culpa. E infelizmente muitas igrejas têm abraçado essa mentalidade hipermoderna, muito influenciada pela hipermodernidade. Mas, queridos, de forma diferente, você, ao olhar para o texto, vai perceber que o salmo em questão ele nos convida a meditar sobre a profundidade, sobre a importância de, a partir do reconhecimento de culpa por conta do pecado, confessar esse pecado a Deus em busca de perdão. É fundamental, é mistério entendermos alguns conceitos antes de nos aprofundarmos especificamente sobre o texto que é objeto de nossa reflexão. Queridos, os salmos, cujo título original no hebraico significa louvores, são de grande importância para nós compreendermos como o povo de Deus no Antigo Testamento expressava a sua adoração, cultuava, como era poesia, como era arte, como eles expressavam seus sentimentos a Deus, diante das variadas circunstâncias, situações no qual passavam em suas vidas. Quando eles desfrutavam de tempos de paz, de tempos de prosperidade, do shalom para o judeu, o que nós temos são salmos de ações de graças, salmos de louvor, salmos de adoração, com reconhecimento de que tal paz era garantida tão somente pelo Deus, por Yahvé, o Deus de Israel, quando eles eram vitimados por povos adversários, quando povos adversários enfrentavam eles e os venciam em batalhas, eles clamavam, e a poesia que saía desse clamor era o que nós conhecemos como os salmos imprecatórios, onde o povo lamentava a situação e buscava auxílio em Deus, o único capaz de ajudar e mudar o quadro. Mas não somente cânticos de ações de graças, não somente cânticos de gratidão, não somente salmos imprecatórios ou de lamento, é possível também identificar nessa coletânea de cânticos, de hinos, como se fosse o cantor cristão do povo de Israel, também salmos de sabedoria, salmos reais, salmos messiânicos, que para nós cristãos possuem um destaque maior,
porque apontam diretamente para o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas também salmos penitenciais. Obrigado. Salmos penitenciais. Eu não estou acostumado muito com calor de Natal. O calor de Natal é diferente. Não é tão diferente, porque o verão lá no Rio de Janeiro também é bem escaldante. Mas eu ainda estou me adaptando. Também temos salmos penitenciais. Salmos penitenciais como esse no qual nós estamos meditando. E o que são salmos penitenciais, meus irmãos? Salmos penitenciais expressam, acima de tudo, arrependimento do pecado e súplica pela graça e pelo perdão de Deus. Salmos penitenciais, nos salmos penitenciais, o homem, ele apela para a misericórdia do Senhor. Ele considera-se réu, ele considera-se culpado, ele se coloca diante de Deus como réu, como culpado, assume a sua condição pecadora. É o que acontece no texto em questão. No texto em questão, o salmista Davi faz justamente isso, apelando para a bondade e para a misericórdia de Deus. Davi, ele derrama seu coração diante dele, ele abre o seu coração diante de Deus, implora por perdão, mesmo que ele entendesse que ele não merecia aquele perdão por conta de seu pecado, por conta de sua atitude. Qual atitude? Qual pecado de Davi? O que Davi fez? Para compreendermos qual pecado Davi está confessando, precisamos ir ao contexto. Precisamos ir ao contexto, e o próprio título do Salmo, ele já indica a realidade vivida por Davi, o que levou Davi a confessar aquele pecado dessa maneira, a fazer essa poesia, oração de confissão a Deus. O título do Salmo, a introdução do Salmo nos leva ao segundo livro de Samuel, capítulo 12, versículos 1 a 15, texto que narra o adultério de Davi com Betseba, esposa de Urias, um dos seus valentes. E não somente isso, mas o desencadear de diversas atitudes equivocadas de um rei, que fazem dele não somente um adúltero, mas fazem dele de um rei omisso, que deveria estar com seu povo em batalha, mas estava no palácio. Fazem dele um pai omisso, que não quer reconhecer e assumir o próprio filho. E por fim, após a tentativa frustrada de fazer com que Urias deitasse com a sua própria esposa para assumir um filho que era do próprio rei, do próprio Davi, após ver essa tentativa frustrada, também o torna o assassino. Nós temos um rei omisso, um pai negligente que não quer reconhecer e assumir um próprio filho, e nós temos, por fim, também um adúltero e um assassino capaz de matar um de seus valentes. O que Deus faz? Deus envia um profeta, o profeta Natã. O texto vai narrar isso. O profeta Natã faz com que o próprio rei reconheça, através de uma historieta, através de uma história, que o próprio rei Davi reconheça e se declare culpado. E após tomar a consciência do que havia feito, após ser exortado, após se ver como culpado, ele então se coloca diante de Deus. Ele concorda com a acusação do Senhor e ele afirma que precisava ser limpo, ele precisava ser purificado de sua iniquidade, ele necessitava de purificação para o seu coração, ele precisava de ter a sua vida restaurada por Deus. Esta confissão, queridos, pode ser dividida em três partes, repletas de paralelismos, que é uma forma muito comum de trabalhar a poesia hebraica. Nós pensamos de forma muito diferente, nós queremos rimar muitas vezes na nossa poesia. Rimar. Eles não, eles dão as suas ênfases através de fazendo paralelos, usando sinônimos. Então nós temos essa estrutura nesse texto, justamente para dar ênfase. Nos versículos 1 a 6, nós podemos observar que o que motiva Davi a confessar o seu pecado diante de Deus não é outra coisa senão o arrependimento. A clareza de detalhes em que ele expõe o seu pecado nestes primeiros versos merece atenção especial. Não se trata de uma confissão qualquer, uma confissão vaga, uma confissão superficial, não é uma confissão rápida,
mas o que Davi faz é usar 3 palavras distintas para descrever o seu pecado. Primeiro, Davi usa transgressão, que indica uma quebra de aliança. Davi está dizendo, ao confessar a Deus o seu pecado, ao buscar perdão e ao se arrepender, que ele quebrou a aliança que Deus havia estabelecido com ele. Em seguida, Davi usa a palavra iniquidade, que significa o reconhecimento de culpa diante de Deus. Ele estava dizendo: eu sou culpado pelo que eu fiz, eu reconheço essa culpa e eu assumo essa culpa diante de ti, ó Deus. E por fim, outra palavra que é usada é a própria palavra pecado, que literalmente significa errar o alvo. Ele estava dizendo: Senhor, eu quebrei a aliança contigo. Senhor, eu sou culpado por essa quebra dessa aliança. Senhor, eu errei o alvo. Eu deveria seguir para uma direção, eu deveria seguir para um alvo, mas eu errei. Estou confessando todos esses meus atos, esses equívocos a ti. Davi, ele então pede que Deus o lave, o purifique. E essa palavra é fundamental no texto. Ela é importantíssima porque ela traz à memória do próprio leitor os rituais de purificação no Antigo Testamento. A segunda parte, queridos, é dos versos 7 a 12, e é um pedido de perdão e restituição. O salmista, ele tem a consciência de que a confissão sincera leva ao perdão de Deus e, por consequência, a restituição da alegria da salvação. Nestes versículos, o jogo de palavras que o salmista utiliza para confessar com detalhes o seu pecado a Deus também é visto. Ele novamente faz alusão aos rituais de purificação. Ele vai pedir que Deus o purifique, mas que o purifique com isopo. Isopo era uma planta muitas vezes utilizada para a purificação e limpeza dos leprosos. Vocês têm ideia de que um rei, ao pecar, ao reconhecer o seu pecado, estava se comparando a um leproso, alguém considerado imundo e alguém separado por causa dessa enfermidade do convívio com as pessoas e também do culto, e também da liturgia, e também da adoração no templo, no santuário, nos atos. Davi estava se comparando a alguém leproso, e ele pede ainda que Deus apague as suas iniquidades, que crie nele um coração novo, e não retire dele o Santo Espírito, que no texto e no Antigo Testamento é sinônimo da presença e da unção de Deus, fundamentais na vida inclusive de um rei, de um monarca. É só lembrar de Saul, que teve a sua unção retirada, apesar de ter sido abençoado pelo próprio Deus, mas pela desobediência, pelo pecado, pela sua inconstância, perdeu a sua unção. No versículo 12, o salmista, que não suporta mais as dores que o pecado lhe causou, as dores que o pecado lhe trouxe, ele pede a Deus que restitua nele, em sua vida, a alegria da salvação, que nesse texto representa uma salvação espiritual, indicada pelo perdão do pecado e pela mudança do caráter. A terceira parte, a última, nos versos 13 e 19, encerra um salmo com a declaração do salmista de que, sendo perdoado, ele testemunharia. O perdão na vida de Davi, na vida do rei, faria com que ele testemunhasse, com que ele ensinasse aos transgressores os caminhos do Senhor, e além disso exultaria a justiça de Deus, e com sua boca louvaria, concluindo com um pedido de bênçãos característicos de muitos salmos, que nada mais é do que uma demonstração de confiança em Deus, uma demonstração de confiança total em Deus. Essas bênçãos que Davi roga não se limitam tão somente sobre ele, mas se estendem sobre todo o povo. Diante disso, meus irmãos, eu quero refletir junto com vocês sobre esse texto, a fim de compreendermos os benefícios de reconhecermos a nossa culpa, de confessarmos os nossos pecados a Deus, de colocarmos diante dele as nossas transgressões, certos, convictos de que, agindo dessa forma, nós podemos ter a certeza de que em Cristo Jesus nós recebemos perdão.
Portanto, gostaria de convidá-los a meditar no seguinte tema com os irmãos. Vocês guardassem esse tema, os benefícios da confissão. Os benefícios da confissão. Em primeiro lugar, algo importante é que a confissão ela evidencia o arrependimento. Queridos, não há confissão sincera sem arrependimento genuíno. Não há. Conforme podemos observar no texto, o salmista, mesmo certo da misericórdia, certo da compaixão e da bondade de Deus, entende que deve confessar a Ele o seu pecado, que deve confessar a Ele a sua transgressão, a sua iniquidade. E o que o leva a confessar é o reconhecimento, é o ato de reconhecer o seu estado de miséria perante um Deus que é santo. O texto do Salmo que nós lemos aqui, nós vamos observar alguns versos, ele nos evidencia justamente isso. Ele nos demonstra o genuíno arrependimento de Davi. No versículo 1, nós vemos ele apelar para a misericórdia e para a bondade de Deus. Ele vai dizer: compadece-te de mim, segundo a tua bondade, segundo a tua benignidade, e por tua misericórdia, apaga as minhas transgressões, não somente por tuas misericórdias, mas o que ele vai dizer é que pela multidão das tuas misericórdias, apaga as minhas transgressões. Essa postura do rei, essa postura de Davi, o salmista, evidencia um genuíno arrependimento. Afinal de contas, Davi ele não apela para a justiça própria, ele não apela para boas obras, ele não apela para algo que ele possa ter feito, pelo qual ele pudesse colocar na balança de tal maneira que equilibrasse essas coisas boas obras que ele possa ter feito com a sua atitude equivocada, com o seu pecado. Davi ele apela não para a sua justiça, mas o que ele apela é para a misericórdia, para a bondade, para a benignidade do próprio Deus. Ele entende que ele não merece. Mas o que ele pede é que Deus não dê aquilo que ele merece. É isso que ele pede, é misericórdia. Misericórdia é Deus não nos dá aquilo que nós merecemos, que é o juízo, a sua ira santa. Davi não apela para os seus méritos como um rei, para as suas boas obras. Ele olha para a misericórdia de Deus, ele olha para a bondade de Deus, ele olha para a justiça, a santidade, a benignidade do próprio Deus. E é essas coisas, os atributos do próprio Deus a quem ele servia, que ele apela, que ele usa para então pedir perdão, reconhecendo a sua culpa. Nos versículos 1 a 6, ele se dirige a Deus, dizendo que quebrou a aliança com ele, identificando-se como um transgressor. Isso ele faz nos versículos 1 a 3. Ele assume a sua culpa, reconhecendo-se como iníquo, como alguém que cometeu a iniquidade. Isso ele faz nos versos 2 e 5. E ele, por fim, assume que errou o alvo, desviando-se da retidão ao declarar-se pecador. É o que ele faz nos versos 2, 4 e 5. Queridos, agora olhando para nós mesmos, quantas vezes, quando nós pecamos, equivocadamente não buscamos em nós alguma justiça, e de certa forma traga em nós uma sensação de equilíbrio na balança de Deus. Nós dizemos: eu falei nisto, é verdade, errei, mas foi por um bom motivo. Eu errei, mas em contrapartida eu fiz isso de bom. Quantas vezes nós não agimos assim? Quantas vezes nós, ao invés de reconhecermos o nosso pecado, a nossa transgressão, a nossa iniquidade, reconhecer que erramos o alvo, reconhecer que transgredimos a aliança, quantas vezes nós não procuramos dentro de nós mesmos justiça em nós, justiça própria? Eu lembro, fazendo uma transposição para o Novo Testamento, da parábola do fariseu e o publicano. Essa foi a própria atitude do fariseu, que ao se colocar diante de Deus em oração, ele olha para si mesmo, ele olha para dentro de si, e ele se engrandece diante de Deus. Olha, Senhor, quantas coisas tenho feito a Ti.
quantas coisas tenho feito, observado de forma rígida a tua lei. E aí o publicano, um pecador rejeitado, um publicano era alguém também marginalizado, porque era considerado um traidor da pátria, porque cobrava impostos para Roma, que era o governo ditatorial que dominava sobre aquela região. O publicano era alguém traidor da pátria, que esse publicano bate em seu peito e apenas diz poucas palavras. Ele diz: ser propício a mim, pecador. Davi tem essa atitude aqui. Davi tem essa atitude semelhante ao que o publicano faz nessa parábola, descrita no Novo Testamento. Ele apenas reconhece que ele precisa do perdão, e ele reconhece a sua culpa diante de Deus. Nós muitas vezes agimos assim, ao invés de olharmos para o caráter santo de Deus, ao invés de olharmos para a misericórdia desse Deus maravilhoso a quem servimos, nós olhamos para nós mesmos. Ou quantas vezes também, quando nós pecamos, não tentamos esconder de Deus o nosso pecado, tratamos nosso pecado de forma tão genérica. Eu costumo falar que muitas vezes nós acabamos por ter estima por certos pecados na nossa vida. Certos pecados acabam virando pecados de estimação, se tornam tão comuns na nossa vida que muitas vezes nós deixamos até de acreditar que é pecado. Quantas vezes nós não deixamos de abrir o nosso coração a Deus, confessar esse pecado, pedir que Ele mude o nosso caráter, abrir com sinceridade o nosso coração. Tratamos nosso pecado de forma vaga, evitamos, temos medo, parece que temos medo de abrir verdadeiramente o nosso coração diante de Deus, um Deus que é misericordioso, um Deus que é bondoso. Temos medo de nos derramar diante dele. Muitas vezes a nossa postura é mais de alguém que sofre com remorso do que alguém que verdadeiramente experimenta um arrependimento genuíno. Queridos, se derrame diante de Deus, se abra diante de Deus. Nós precisamos entender que assim como Davi recebeu a misericórdia de Deus, nós também recebemos. Porque essa misericórdia que nós recebemos de Deus, essa misericórdia, essa graça maravilhosa, ela não se baseia em nossos méritos, ela não se baseia em nossas obras, em nossos esforços, mas ela se baseia tão somente nos méritos de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Nós não precisamos de autojustiça, porque um justo já realizou a obra por cada um dos que creem, por cada um dos eleitos. Um justo se fez pecado, para que pecadores pudessem se tornar justos diante de Deus, diante de um Deus santo. Davi, ele não apelou para os seus feitos e realizações. E quantos feitos, quantas realizações, Davi se quebrantou, Davi se derramou e confessou detalhadamente o seu pecado a Deus. Mas além de evidenciar o arrependimento, um segundo ponto, uma segunda observação que nós podemos retirar desse texto é que a confissão ela resulta em perdão e restauração da parte de Deus. No verso 7 em diante, Davi, após expor detalhadamente seu pecado a Deus, após abrir o seu coração, ele clama de forma urgente por perdão e restauração. Ele pede por purificação e por limpeza. Ele se vê como alguém tomado pela lepra, como um leproso, como alguém imundo. Por isso que ele utiliza a figura do hisopo. Em seguida, no versículo 8, ele demonstra profunda dor em razão do seu pecado. Ele está quebrado e ele sente-se como quem tem os seus ossos esmagados, triturados, massacrados. O pecado, ele adoece. O pecado, ele causa dor, muitas vezes a própria dor física. Nós sentimos dor por causa do pecado, é uma das consequências do próprio pecado, da queda. Davi sabe que sem o perdão, sem a misericórdia e a restauração da parte de Deus, não tem saída para ele. Mas ele reconhece que a sua confissão, sendo sincera, sendo honesta e baseada na misericórdia e bondade de Deus, pode lhe restituir a alegria
pode lhe trazer paz, pode trazer conforto e consolo ao seu coração. E ele então clama que Deus apague a sua culpa e crie nele um coração puro, conforme podemos observar nos versos 9 e 10. O verbo usado por Davi para pedir que Deus crie nele um coração puro é o mesmo usado no relato da criação em Gênesis capítulo 1. É como se Davi estivesse dizendo a Deus: Senhor, cria em mim um coração novo a partir do nada, eu preciso disso. Eu preciso que seja colocado um coração novo em mim. Meu coração está duro, quebrado, triturado, como pedra. Preciso de um coração novo. É isso que ele pede no versículo 10. O salmista pede a Deus que traga à existência um coração novo, criado a partir do nada, e coloque no lugar do seu coração endurecido, petrificado. No versículo 11, ele pede que Deus não retire sua presença sobre ele. E aí, como eu já havia dito, eu imagino que Davi naquele momento se lembrasse do seu antecessor, Saul. Como se ele tivesse em sua memória a lembrança do que aconteceu com Saul, um rei que foi muito abençoado por Deus, mas que por conta da desobediência e do pecado, teve a presença e a unção de Deus retiradas de sua vida. Sucumbindo logo depois, Davi teme que algo semelhante lhe aconteça. Ele sabe que a presença e a unção de Deus é o que o sustenta no trono. E ele então encerra sua súplica, sua oração, pedindo a restituição da alegria. Não qualquer alegria, mas a alegria da salvação. Amados, mais uma vez olhando para nós mesmos, ao pecarmos, ao cairmos, ao tropeçarmos, são consequências do pecado, apesar de sermos redimidos, lavados pelo sangue do Cordeiro. Ainda temos um corpo de pecado, como o apóstolo Paulo vai dizer em Romanos capítulo 7. Miserável homem que sou, quem me livrará desse corpo de morte, desse corpo de pecado? Muitas vezes tropeçamos, caímos, infelizmente. É a luta da santificação, a luta desse processo no qual nós a cada dia nos tornamos mais parecidos com Jesus. Mas infelizmente ainda temos que lidar com o pecado. Mas, queridos, ao pecarmos, tenhamos a consciência urgente de que necessitamos do perdão de Deus. Eu acredito que o que nos diferencia daqueles que não são cristãos, dos ímpios, é que o ímpio sente prazer no seu pecado. Para ele nem está pecando. Diferente de nós, que ao cairmos, ao tropeçarmos, precisamos de forma urgente apelar para o perdão de Deus com base na misericórdia dele. Quantas vezes nós, quando convencidos do nosso pecado, adiamos a nossa confissão, ficamos amargurados, sentimos dores, as dores resultantes do pecado, ficamos endurecidos, ficamos entristecidos, sem ânimo, sem vigor, sem vontade de viver. Nós precisamos agir como Davi nesse texto, que ao pecar, ele imediatamente, de forma urgente, ao sentir dor, apelou para a misericórdia de Deus, com a convicção de que tal confissão traria perdão e alegria para a sua vida. Ao pecar, meu irmão, olhe para Cristo, e olhe para Cristo imediatamente. Não adie a sua confissão. Ao tropeçar, ao cair, ao pecar, volte seus olhos a Cristo, a cruz de Cristo, a sua obra, a sua vida, ao que Ele fez por cada um de nós. Olhe o mais rápido possível para o nosso Senhor Jesus Cristo e para o que Ele fez. Como declarou João Batista ao vê-lo: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ao pecarmos, olhemos para o Cordeiro que tira o pecado do mundo. Olhemos para Cristo, olhemos para a sua cruz, olhemos para a sua morte, olhemos para a sua ressurreição. E olhemos para frente também, para quando Ele voltar para nos buscar. É importante ainda destacar, queridos, que Davi, ele temia perder a presença de Deus, a unção de Deus em sua vida. Uma coisa que nós precisamos entender e temos a certeza é que, mediante ao que Cristo fez e confiados em sua palavra, nós temos a garantia da permanência e da unção de Deus através da pessoa do Espírito Santo. Nós somos privilegiados em relação ao próprio Davi. A revelação para nós foi maior, foi completa. Foi completa.
nós temos a garantia da presença do Espírito Santo Consolador. Davi, assim como Saul, poderia perder essa unção por desobediência, por conta do pecado, mas o Espírito Santo nos foi otorgado por Cristo, é o nosso Consolador. Nós temos a garantia da permanência dele, da presença dele com a igreja, e nós somos a igreja. É por isso que o Espírito Santo ele intercede por nós, ele faz parte da nossa vida, ele habita em nós. Nós podemos ter a certeza de que ele se faz presente em nossa vida. Assim, nós chegamos então ao terceiro e último ponto. Além de evidenciar o arrependimento, além de resultar em perdão e restauração da alegria, o que a confissão resulta também é em testemunho de gratidão e louvor a Deus. Queridos, para fechar com chave de ouro, na última parte do Salmo, Davi, arrependido, declara que recebendo perdão e tendo a sua alegria restaurada, ele não teria outra atitude a não ser testemunhar acerca da misericórdia de Deus e render louvores a Ele. É o que ele diz. Essa é a consequência natural, meus irmãos, daquele que é salvo, daquele que é perdoado. Nós, como resultado da salvação, como resultado da graça, do perdão de Deus, nós adoramos, nós testemunhamos, nós louvamos, nós bendizemos ao nosso Deus. O próprio Calvino, ele comentando este salmo, ele afirmou: os que têm sido misericordiosamente restaurados de suas quedas se sentirão inflamados pela lei comum da caridade para estenderem uma mão benfazeja aos seus irmãos. Muitas vezes o que nós pensamos, o que é um conceito comum entre até mesmo nós, evangélicos, protestantes, é que nós devemos fazer para receber. Mas não, nós recebemos de Deus e como resultado, em forma de gratidão, nós também abençoamos outros, nós fazemos boas obras, nós testemunhamos, nós louvamos em gratidão. Primeiro Deus salva, depois em resposta o povo louva e agradece. É só você olhar para o povo de Israel no Antigo Testamento, não foi diferente lá. Ao dar mandamentos ao seu povo, através de Moisés, primeiro Deus declara que salvou. Eu sou o Senhor teu Deus, que te salvou da servidão, da terra do Egito. E aí Deus salva, depois Ele dá mandamentos, porque se fosse o contrário, nós estaríamos perdidos. Nós não obedeceríamos aos mandamentos de Deus sem que Ele antes nos transformasse. Não somos capazes, por natureza, agirmos dessa forma. Davi não apenas deseja testemunhar aos pecadores para que eles se convertam, mas ele quer expressar de tal maneira o seu louvor a Deus que pede que ele abra sua boca para que pudesse exaltar a sua justiça. A partir do versículo 13 ele faz isso. No versículo 15 especificamente ele vai dizer: abre, Senhor, os meus lábios, e a minha boca entoará o teu louvor. Ele não quer simplesmente fazer sacrifícios, porque ele sabe que qualquer sacrifício sem um coração sincero, quebrantado, sem um coração sincero e quebrantado diante de Deus, nada tem valor. Nada tem valor. Mais uma vez fazendo você pensar, pela terceira vez fazendo você olhar para si mesmo. Meu irmão, ao confessarmos com sinceridade o nosso pecado e após recebermos o perdão de Deus, será que a mesma disposição que temos para pedir perdão, também nós temos para agradecer pelo perdão? Testemunhar, louvar a Deus por sua misericórdia? Porque quando muitas vezes aperta, a velocidade com a qual nós nos dirigimos a Deus é muito grande, é rápido. Aperta, a dor vem, você corre imediatamente para Deus, mas você tem se lembrado de agradecer pela misericórdia dele? Você tem se lembrado do que Cristo fez por você? Você tem agradecido por isso? Será que com a mesma rapidez, muitas vezes, quando nós nos sentimos abalados, machucados, endurecidos, nós também agradecemos?
ou testemunhamos também. Porque se você foi salvo por Cristo Jesus, se você experimentou essa salvação, se você foi um alvo da graça de Deus, se você foi alcançado pelo perdão e misericórdia dele, e você não testemunha acerca disso, tem alguma coisa errada. É resultado da salvação. É você receber algo extraordinário de Deus e guardar para si, esconder para si. Um cristão não pode agir assim. Um cristão não pode ser assim. Um cristão que é salvo pela graça, que é transformado, que é abençoado, ele também tem que testemunhar e louvar a Deus pela misericórdia, perdão e graça que ele derramou sobre a sua vida. É o que Davi faz. No único salmo, Davi confessa, Davi pede perdão, Davi exalta e Davi testemunha. E ele declara até aos seus inimigos o que Deus fez sobre a sua vida. Testemunhe, meu irmão. Testemunhe. O mundo precisa conhecer o caráter santo de Deus. O mundo precisa conhecer a justiça desse Deus. O mundo precisa conhecer a misericórdia, a bondade, a benignidade desse Deus, que se revelam sobretudo em Jesus Cristo. Em Jesus Cristo, a expressão exata do ser de Deus, a revelação máxima, é revelada a justiça de Deus, o juízo de Deus, mas também a misericórdia de Deus. Na redenção operada por Jesus Cristo, nós temos todas essas coisas que o salmista declara nesse salmo, o salmo que nós lemos, no qual nós estamos meditando. Cada descrição feita pelo salmista, dos ritos, dos sacrifícios, dos holocaustos, das cerimônias do Antigo Testamento, apontavam diretamente para o sacrifício de Jesus Cristo na cruz do Calvário. Jesus é o único capaz de apaziguar verdadeiramente a ira de Deus contra o pecado. Davi, ele então encerra louvando a Deus e olhando para frente. Ele olha para frente. Como rei, ele sabe que os seus atos não afetam tão somente ele, mas afetam todos os seus súditos. Todo o povo é afetado. E ele entende também que o perdão sobre a sua vida e as bênçãos de Deus sobre a vida dele também se estendem a todo o povo. Isso é fundamental também para a nossa vida, porque muitas vezes ao pecarmos não somente nós sofremos, mas muitas vezes pessoas que são próximas a nós também sofrem. Muitos de nossos atos, erros, acabam afetando outras pessoas. É por isso que muitas vezes ao cairmos, ao pecarmos, devemos não somente pedir perdão a Deus, mas também devemos pedir perdão ao nosso próximo. Nossos pecados muitas vezes afetam o nosso relacionamento também com o outro, não somente com Deus. O pecado traz complicações nos relacionamentos de forma vertical e horizontal. Isso já pode ser percebido em Gênesis 3. Quando nossos primeiros pais eles caem, eles pecam, nós temos ali uma alienação em relação a Deus, uma alienação em relação ao próximo. Eles começam a sentir vergonha um do outro, mesmo sendo marido e mulher. O pecado afeta não somente o relacionamento vertical seu com Deus, mas afeta também aqueles que estão à sua volta, aqueles que estão ao seu redor. Mas o perdão de Deus, que restaura a alegria da salvação, como Davi declarou, também restaura aqueles que estão à nossa volta. Davi tem consciência disso. É por isso que ele louva e ele agradece a Deus, porque ele tem consciência de que mesmo tendo agido como rei omisso, tendo falhado, podendo trazer consequências sérias a ele e ao seu povo, ele entende também que ao ser abençoado, o povo de Israel também seria abençoado. Portanto, meus irmãos, eu gostaria de concluir lendo uma oração puritana, que muito se assemelha ao clamor de Davi. E eu queria que você fechasse seus olhos nesse momento, que você escutasse essa oração, que você refletisse, que você pensasse sobre seus atos, que você olhasse para o texto que nós lemos e compreendesse a importância de confessar o seu pecado, a importância de abrir o seu coração a Deus, de se quebrantar diante dele. Tu, santo e justo soberano, em cujas mãos estão a minha vida e todos os meus caminhos, livra-me da instabilidade religiosa, fixa-me
firme, pois eu estou irresoluto. Minhas decisões são fumaça e vapor. Eu não glorifico a Ti, nem me comporto de acordo com a Tua vontade. Não me cortes antes que eu possa crescer à altura das respostas, e minha alma desabrochar em plena flor, pois Tu és bom e longânimo, paciente e amável. Salva-me de mim mesmo, dos artifícios e enganos do pecado, da traição da minha natureza perversa, de condenar Tua repreensão às minhas ofensas, de uma vida de rebelião contínua contra Ti, de princípios, visões e objetivos errados, porque eu sei que todos os meus pensamentos, afeições, desejos e propósitos estão alienados de Ti. Tenho agido, Senhor, como se odiasse a Ti, apesar de seres o próprio amor. Tenho Te tentado ao extremo, abusado da Tua paciência. Tenho vivido impiamente por palavra e ação. Se fosse eu um príncipe, há muito tempo teria esmagado um tal rebelde. Se fosse eu um pai, há tempos teria rejeitado meu filho. Ó, Tu, Pai do meu espírito, Tu, Rei da minha vida, Senhor, livra-me da destruição, conduz-me à Tua presença, mas fere o meu coração, para que ele possa ser curado. Despedaça-o, para que Tu mesmo possas fazê-lo inteiro. Essa oração, ela tem o nome de um clamor de um pecador convicto, e ela expressa algo muito semelhante ao que Davi fez aqui. Alguém que se quebranta diante de Deus. E em tempos como esse, lembrando do que eu já disse na introdução, tempos de uma sociedade, entre aspas, sem pecado, uma sociedade que não assume a culpa por seus atos, uma sociedade que sempre culpa os fatores externos, nunca é culpa minha. Eu falei porque eu sou apenas um produto do meio. São as injustiças que me levaram a fazer isso. A nossa sociedade é assim. Essa sociedade sem pecado. Em tempos como esse, que tenhamos a consciência da importância de confessar a Deus o nosso pecado, de não subestimar o pecado, mas tratarmos como coisa séria, levá-lo a sério. Que tenhamos a consciência firme dos benefícios do reconhecimento de nosso pecado e da confissão, a confissão de arrependimento, a confissão a Deus. Afinal, a confissão, ela evidencia o arrependimento, nos dá a certeza do perdão e restauração de nossa alegria, e ela também nos leva a testemunhar e a glorificar ao nosso misericordioso e bondoso Deus. Que o Senhor abençoe cada um, que o Espírito Santo venha completar, ratificar, reforçar, aplicar em seu coração essa palavra. Temos a consciência de que o arrependimento, ele restaura a alegria, ele traz paz ao coração. Um arrependimento genuíno, sincero. Um arrependimento de alguém que olha para Cristo e não para a sua autojustiça, porque nós não temos. Restaura a alma, restaura a alegria, porque é através dele que nós recebemos perdão, através de Cristo, confiando em Cristo. Então que Deus assim nos abençoe. Deus abençoe a Igreja Batista Ágape, que vocês possam testemunhar nesse lugar, ser sal da terra, luz do mundo. A igreja, ela é a agência autorizada da manifestação do reino de Deus. Sejam isso. Tenho certeza que vocês têm sido. Tenho acompanham, o André sempre põe no grupo as mensagens das pregações. Tenho acompanhado, tenho visto o trabalho. Que Deus continue a abençoar cada um de vocês. Que mais pessoas perdidas possam entrar por essas portas e serem transformadas através do Evangelho aqui pregado. Deus assim nos abençoe em nome de Jesus. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Nossa palavra.